Hoje o vídeo é sobre moldagem para enceramento e tem muita coisa importante logo depois da vinheta. Renato, mas eu gosto de escaneamento digital. Paciência, o vídeo de hoje é sobre moldagem tradicional, até porque a maioria dos dentistas ainda molda dessa maneira e mesmo que você só faça digital, tudo que eu vou falar por aqui, tudo que eu vou mostrar por aqui serve para você também, então presta atenção. Vamos lá, a gente está fazendo uma moldagem para enceramento e eu tô fazendo questão de fazer esse vídeo por conta, vou dizer assim, que tem muita gente que não dá muita importância para esse tipo de moldagem, fazendo muitas vezes moldagens de baixa qualidade, tendo modelos de baixa qualidade, depois vem um enceramento ruim, uma prova ruim, e daí você não consegue ter a previsibilidade adequada do seu tratamento reabilitador ou o que seja. Para fazer essa moldagem, vocês estão vendo que eu estou utilizando fio retrator e é uma moldagem de enceramento para enceramento. Por que o uso do fio retrator? Eu não quero retrair gengiva. Se eu retrair gengiva vai ser um problema, porque daí o meu enceramento provavelmente ele vai chegar lá na cervical, invadindo o sulco do meu paciente e criando problemas de sobrecontorno ou algo do tipo. Por isso é muito importante que esse fio colocado, ele seja colocado só a metade dele dentro do sulco gengival, porque dessa maneira você vai ter uma abertura desse sulco, mas sem retrair a gengiva. E isso é importante por quê? Pela qualidade do seu enceramento, para que esse enceramento tenha um melhor acabamento cervical e isso facilite tanto trabalhos que você vai fazer com facetas de resina, como a terry, ou facetas de cerâmica. Então a gente vai colocar esse fio retrator só de canino a canino. Você pode colocar na boca inteira, dependendo de como você trabalhe, de como você faz os seus preparos, é até interessante você fazer na boca inteira. Só que da maneira que eu trabalho, não importa se é resina ou se é cerâmica, para mim basta essa moldagem com fio ser de canino a canino superior. Por quê? Quando eu faço meus trabalhos, eu procuro deixar sempre supragengival ou no máximo nível gengival os meus términos. Por quê? Para eu poder ter um maior controle periodontal, um maior controle do resultado e também por conta de preservar uma margem de esmalte que traz muita qualidade para minha adesão. Tendo em vista isso, eu vou sempre fazer esse preparo o mais próximo da gengiva de canino a canino, pelo seu apelo estético, e nos outros dentes eu vou manter mais afastado do possível. Para você entender melhor, dá uma olhada nessas imagens. O meu enceramento sempre vai seguir esse mesmo padrão, onde você pode perceber que nos dentes posteriores você tem um enceramento mais longe do nível gengival, enquanto os dentes anteriores está bem próximo. Nos inferiores, totalmente afastado. E isso serve tanto para minhas reabilitações em resinas, como também quando eu tenho que fazer preparos para cerâmicas. Como você pode observar nesses dentes superiores, olha como no canino, que é um dente anterior, o preparo fica muito mais próximo da margem gengival em relação aos dentes posteriores. E quando eu posso, como nesses incisivos inferiores, onde eu tenho essa margem mais tempo escondida, né, mais difícil aparecer num sorriso, por exemplo, eu tenho essa margem ainda mais supragengival. Por quê? Por conta de preservação do dente, mas também para ter essa margem de esmalte que é muito importante. Renato, mas e a linha de cimentação? Então, isso era um problema mais antigamente. Hoje em dia, pode observar, a gente consegue deixar ela bem escondida por conta dessas novas cerâmicas, a qualidade delas, a capacidade de translucidez, o mimetismo é muito bom. Mesmo em regiões como a gente tem um término tão supragengival como nos inferiores, olha como a gente consegue um bom mimetismo na linha de união. Então isso não é um problema, na verdade acaba sendo uma solução. Mas vamos voltar para a moldagem. Depois que a gente termina de colocar esse fio, que vai só a metade do sulco, e o tamanho desse fio é de acordo com o sulco gengival que a gente vai utilizar, a gente vai fazer a moldagem, que é em 3 passos. Eu vou mostrar depois de novo, explicando mais devagar, beleza? A primeira etapa é essa parte do palato.
A segunda, a gente vai com material pesado em todos os dentes e observa que a gente faz uns movimentos com a moldeira na posição ali, ó, para poder criar um alívio. Por isso que eu não estou usando plástico, né, aquele plástico filme sobre o material de moldagem. Depois que a gente faz esses movimentos, a gente tira da boca. Vamos tirar esse fio retrator só agora. E para tirar o fio é importante sempre que o fio esteja molhado, porque se o fio retrator estiver seco na hora de puxar, vai sangrar a gengiva. Então você molha, tira o fio e seca muito bem. Observe como o sulco está aberto. Então agora você vai colocar o material fluido dentro do sulco e isso vai ajudar a ter uma cópia mais fiel. Depois de botar o material dentro do sulco, vai colocar o material na moldeira também. Observe como o meu pesado ainda não tomou presa. A gente tira ele da boca antes de tirar a presa e volta para a boca sem ele ter tirado presa. E agora a gente faz a moldagem segurando esse material na posição até o final. Tomou presa, demora aí 5, 6 minutos, às vezes menos, depende do material que você tem, você tá com a moldagem pronta. Agora vamos para esse outro caso, onde eu vou te mostrar, vou te explicar melhor o passo a passo. Então, novamente, a gente começa a colocação do fio retrator. O fio tem que ser de um tamanho adequado para o sulco gengival do paciente que você tem e você vai colocar só metade do fio dentro do sulco. Observe que nesse dente 21 eu estou colocando errado, propositalmente, totalmente dentro do sulco o fio. Olha como você faz uma retração. Essa retração que não pode acontecer, porque senão depois você vai ter sobrecontorno com o teu enceramento. Então você vai colocar só metade do fio. Um fio só pela metade. Se você tiver um paciente com uma gengiva saudável, não precisa ter hemostático nem nada, você pode colocar esse fio no seco, sem umidade nenhuma, sem nada de água na gengiva ou no próprio fio. Fica mais fácil colocar, porque a presença de líquido atrapalha você colocar esse fio dentro do sulco, porque dois copos não ocupam o mesmo espaço ao mesmo tempo. Agora a gente vai para a primeira etapa, que é a parte do palato. Coloca esse material, que é um Zeta Labor, material mais barato, mais simples, copiou aquela região, tira, mesmo antes de tomar presa, não tem problema, manipula o pesado e coloca na região dos dentes. É importante preencher com material pesado toda a região da moldeira onde vão os dentes. Dessa forma que a gente está moldando, a gente economiza muito o material, então uma porção geralmente é o suficiente, em algumas moldeiras maiores, uma porção e meia. Mas geralmente uma porção suficiente. Leva isso na boca sem nenhum preciso de alívio, filme plástico nem nada. Faz os movimentos de tirar e colocar para criar o alívio. E isso vai facilitar para não ter uma compressão demasiada do material fluido na hora da moldagem com o leve. Bota o leve na moldeira, molha o fio, tira o fio, seca o sulco e enquanto coloca o material fluido dentro do sulco, não esquece de deixar teu like e caso você não tenha inscrito, também se inscrever no nosso canal. É muito importante dar o hype nesse vídeo também e seja membro do nosso canal, que ajuda muito. Os vídeos para membro estão voltando agora que as férias estão acabando. O uso do afastador é muito importante para controlar a umidade, porque lembra, o silicone não gosta de saliva, não gosta de umidade. Agora no detalhe, a cópia do suco gengival. Olha como o suco gengival fica bem copiado, isso vai para o modelo de gesso, nos dando a possibilidade de ter um gesso com muito mais qualidade e um enceramento com muito mais detalhe. E dessa maneira, nosso planejamento e a nossa previsibilidade do tratamento vai ser maior. Para você ter uma ideia, dá uma olhada nesse mockup. Isso só é possível por causa de uma boa muralha, porque foi feito ensinando um bom modelo de gesso por conta de uma excelente moldagem. Até o próximo vídeo, beijo e tchau!